Olá. Ok, então já estou gravando a aula. Vamos rezar para nós começar? A gente sempre começa com uma oração, nos colocando na presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nos coloquemos também sobre o manto de Nossa Senhora, ela que é nossa mãe e nossa mestra, ela que foi aquela plena da graça, e é aquela plena da graça, a mulher da palavra, que ela também interceda por nós, para que nós também sejamos homens e mulheres da palavra e de palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso e ensinai-nos a viver a misericórdia e a reparação. Maria, Arca da Aliança, rogai por nós. São José, providenciai. Nós estamos e permanecemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu compartilhar aqui, então, a minha tela, para que a gente possa acompanhar a aula, então. Então, hoje nós vamos para a segunda aula da Carta de São Paulo aos Gálatas. Na semana passada, nós fizemos, então, uma introdução, falando um pouco sobre o autor, quem é o autor, o que ele viveu, o que ele fez. Quem perdeu a aula pode procurar aí no próprio Facebook do Santuário, você encontra a aula da semana passada, ou pode ir lá no canal no YouTube, tem um canal lá no YouTube, Diácono Sandro Quintino, e lá você vai acompanhar essas aulas e outras que a gente já ministrou ao longo dos tempos aqui também no Santuário. Hoje, então, nós lançamos um olhar sobre a estrutura da carta de São Paulo aos Gálatas e também o conteúdo desta mesma carta, né? A gente vai estudar por parte. A gente já vai perceber que a carta ela está distribuída em 3 partes. Então, hoje, a princípio, nós vamos estudar a primeira parte da carta, né? E aí, a semana que vem, a segunda, na outra, a gente finaliza. Então, vamos lá. Então, estamos falando da carta de São Paulo aos Gálatas. Essa carta que é uma carta circular. Paulo não escreve para uma comunidade só, né? Mas ele escreve para as comunidades que estão ali na região da Galácia. Comunidades essas que não se sabe direito se foi Paulo mesmo que fundou, quem fundou, mas são comunidades que ele visitou ao longo das suas viagens missionárias. E ele escreve essa carta para esses cristãos que estão ali naquela região. Então, são comunidades que ali estão, comunidades cristãs, que ali estão e que ele escreve, então, essa carta, uma carta pastoral, uma carta de exortação. Nós já vamos ver sobre o que Paulo vai falar nessa carta. Então, o que está acontecendo? Qual o pano de fundo? O que motiva a carta? O que levou Paulo a escrever essa carta, né? Haviam sobrevindo, chegado ali à região da Galácia, cristãos de origem judaica, extremados, os chamados judaizantes, que perturbavam as comunidades, declarando que sem a circuncisão e a observância da lei de Moisés não haveria salvação. Então, o que está acontecendo na comunidade? A comunidade está numa crise, porque chegou algumas pessoas por ali e que estão dizendo que é preciso ser circuncidado,
sem a circuncisão não há salvação. Então, esse é o pano de fundo. A gente precisa entender que o cristianismo, aqui nós estamos mais ou menos no ano 54, o cristianismo ele nasce de duas vertentes, né? Ele nasce de duas vertentes. Os judaizantes, que são pessoas do povo de Israel, que ao ouvirem a pregação dos apóstolos ou ao terem conhecido Jesus, se converteram e passam a seguir este caminho que os apóstolos apontam. E também, por um outro lado, os chamados pagãos ou gentios. Então, o cristianismo nasce dessas duas vertentes, que era o povo da época. Ou se era judeu, descendente de Israel, das 12 tribos de Israel, descendente de Abraão, o povo hebreu, descendente de Jacó, ou se era pagão, né? Para nós, pagão, hoje, quando a gente fala a palavra pagão, já nem se usa muito, né? Muito raro a gente ouvir essa palavra, quase não se fala mais. Mas pagão, para nós, é alguém que não foi batizado, né? Na nossa cabeça, é alguém que não foi batizado. Então, é pagão, não tem batismo. Hoje já não se fala muito, né? Já não se fala. Antigamente, quando a gente era criança, a gente escutava mais essa fala. Então, para nós, pagão é quem não é batizado, né? Quem não é batizado. Então, todos que não são batizados na Igreja Católica, que não são cristão, é pagão, né? Naquele tempo, pagão era quem não pertencia ao povo judeu. Era pagão ou gentil, né? Quando se fala gentios, é esse povo, né? Vem aí de gentinha, né? Não era uma raça eleita. Então, é gentinha, gentios, né? Que estão fora da aliança de Moisés, fora da lei de Moisés, da aliança de Abraão, né? Então, o cristianismo nasce dessa realidade. Os cristãos da Galácia, certamente, grande parte deles, originais da Galácia, né? Nós falávamos a semana passada de onde que eles tinham vindo, né? Eles eram pagãos, eram gentios. Provavelmente, ou Paulo, ou algum dos companheiros de Paulo contemporâneos, passaram por lá, evangelizaram e fundaram essa comunidade entre os gentios, entre os pagãos. Mas havia aí uma crise, né? Que nós vamos acompanhar ao longo de toda a carta. Há uma crise. Existia um grupo de cristãos que tinham vindo do judaísmo, que eram judeus e que se converteram ao cristianismo, que são esses chamados judaizantes. Eles, então, chegam à região da Galácia, visitam as comunidades e começam a pregar uma doutrina diferente da que Paulo prega e da que Paulo defende. Eles começam a dizer, olha, para poder ser cristão, primeiro tem que viver a circuncisão, que era o sinal do povo judeu, do povo hebreu, né? A circuncisão vem lá da lei de Moisés, que todo homem tem que ser circuncidado, né? Então, a gente já conhece um pouco sobre isso, né? Ali no 8º dia, a mãe levava o menino, a criança, o menino que tinha nascido, levava ao templo, a um lugar específico para circuncidar. Cortava ali aquela pele ao redor da glande do pênis do menino, cortava e decepava. Então, esse era a circuncisão, né? A esse ato se dá o nome de circuncisão. Todo o povo de Israel é circuncidado, inclusive o próprio Jesus vai ser circuncidado. Agora, a partir do início do cristianismo, a circuncisão já não vai mais ser observada. Porém, tem alguns que se converteram ao cristianismo e que vão dizer, não, é preciso que se faça circuncisão. E é preciso que observe toda a lei de Moisés, os costumes judeus, senão não há salvação. E era essa doutrina que chegou entre essas comunidades. E é essa coisa que gera ali uma divisão na comunidade, que sacode essas comunidades da Galácia e que vai motivar a carta de São Paulo aos Gálatas. Então, é por causa disso, né? As cartas pastorais, as cartas de Paulo, elas todas têm uma motivação, né? Os livros da Bíblia, os escritos bíblicos,
todos eles têm uma motivação, têm uma intenção do autor, tem um porquê ele está escrevendo. Não é uma coisa que um dia alguém chega de manhã cedo e diz assim, vou escrever uma carta. Não, tem uma motivação. Ele quer dar uma resposta, ele quer dar uma correção, ele quer dar uma direção para a comunidade, e a carta aos Gálatas não é diferente. Como que a gente percebe isso? Por causa de alguns argumentos que surgem no escrito da carta aos Gálatas, né? Os argumentos desses pregadores, né, a doutrina deles, a fala deles, o movimento deles, estavam para introduzir aos Gálatas a abraçar a observância mosaica. Então, eles estavam confundindo e levando eles a voltar de novo a praticar a lei de Moisés, coisa que já não estava mais em voga entre os cristãos. Não precisava, né? Não precisava mais. Agora eles começam um novo tempo, um novo povo. É a fé em Jesus Cristo que salva. Então eles pregam isso. É a fé no Cristo ressuscitado que salva. Esse povo vem dizer, não, só pode se salvar se for circuncidado e se observar a lei de Moisés. Como que a gente percebe esses argumentos que estão mexendo com a comunidade, estão sacudindo a comunidade? Então, primeiro momento, a gente pega ali capítulo 1 da carta aos Gálatas, versículos do 6 ao 9. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo do 6 ao 9. Olha o que Paulo está escrevendo ali. Ele então diz assim, estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, ainda que alguém vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema, que ele seja excluído, que ele seja declarado um pagão, que ele seja declarado um herege, como diz a história. Repito, aqui o que acabamos de dizer, se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. Então, seja declarado que essa pessoa não tem comunhão conosco. Ele está fora da comunhão conosco. Então, se alguém pregar um evangelho diferente do que nós temos pregado, seja ele considerado anátema. Então, a comunidade estava em dúvida, estava dividida, estava questionada. E Paulo, então, vai começar a falar desses temas, sacudir nesse sentido. Capítulo 3, versículo 1 ao 3, a gente percebe de novo que ele vai tocar no assunto. Deixa eu botar para carregar aqui, senão eu vou ficar na mão. Okay. Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Olha o que Paulo vai dizer. Ó insensatos Gálatas. Então, insensatos habitantes da região da Galácia, né? Ou naturais da Galácia. Quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Então, a nova lei é a lei do Espírito, a lei da graça. A lei antiga era uma lei da carne, era uma lei que se observava na família, do sangue, né? Era uma lei que vinha pelo sangue. O povo hebreu é um povo constituído pelo sangue, da descendência de Abraão. Abraão que gera Isaac, Isaac que gera Jacó, gera as 12 tribos, e dessas 12 tribos surge, então, uma família escolhida, um povo escolhido, um povo eleito, né? E a partir desse povo, então, vai se viver uma lei dada por Deus a Moisés, e aí alguns costumes, né, vão surgindo dentro
a partir dos 10 mandamentos, eles desdobram os 10 mandamentos em 613 preceitos a mais. E Paulo está dizendo, olha, vocês receberam o Espírito de Deus pela prática da fé ou pela observância da lei? Vocês vão continuar observando a lei e querem terminar na carne aquilo que vocês começaram pelo Espírito? Então, Paulo está batendo de frente com a questão da observância da lei de Moisés, a questão da circuncisão e dos costumes do povo hebreu. No capítulo 5, versículo 1, a gente encontra de novo Paulo tocando no mesmo assunto, né? Que é o assunto que está sacudindo a comunidade dos Gálatas. Paulo diz assim, é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes, e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Cristo nos libertou para que sejamos homens livres. Então, fiquem firmes, para que não tenham que voltar de novo a observar uma lei que escraviza, uma lei que submete a uma escravidão. Paulo vai tratar desse assunto ao longo de toda a carta. Então, os argumentos desses pregadores estão para induzir os Gálatas a voltar. Alguns nunca foram judeus, então nem conheciam direito a lei de Moisés, mas quer induzir eles a voltar para trás, a voltar àquilo que era, né? A gente sempre tem a tendência de querer voltar, né? Como era bom, como era melhor, como... a gente sempre tem esse saudosismo, e alguns continuavam, já tinham esse saudosismo lá ainda. Hoje, na igreja, também a gente encontra algumas pessoas saudosistas que querem voltar atrás a um tempo que nem viveram, né? Então, naquele tempo também já tinha isso. As calúnias e difamações amarguravam a comunidade dos Gálatas, que se mordiam e devoravam-se mutuamente. Então, essas difamações, calúnias, esse movimento contrário ao ensinamento de Paulo, ao ensinamento cristão, faz com que eles briguem muito entre eles mesmos, né? Que se peguem, né? Se degladiem entre eles, as próprias comunidades. E isso Paulo fala no capítulo 5, versículo 15, né? Esse morder-se, quer dizer o quê? Eles estão se ferindo, se machucando, se degladiando, né? No capítulo 15 diz assim, podemos pegar o capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretextos para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela lei da caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruir-vos uns aos outros. Então, eles estavam se pegando, né? Igual a mãe que deixa 2 filhos sozinhos em casa, quando volta, eles estão lá grudados um no cabelo do outro e se pegando. Então, eles estavam... esse movimento, essa doutrina, essa provocação, estava fazendo com que a comunidade se dividisse, se brigasse tudo entre eles mesmos. Por quê? Porque alguns achavam, não, realmente, nós abraçamos a fé e precisamos viver a fé em Jesus Cristo e não precisa voltar lá atrás à circuncisão. Outros diziam, não, nós precisamos voltar, nós precisamos fazer a experiência da circuncisão e observar a lei de Moisés. Então, a comunidade estava dividida, ou as comunidades, aquela igreja ali da Galácia, estava dividida. Então, nesse interim que surge, então, a carta de São Paulo aos Gálatas. Paulo, então, observando tudo isso, as notícias chegam, ele fica sabendo, ele não podia permitir que a autenticidade do evangelho fosse posta em xeque pelos judaizantes. Impor a lei de Moisés aos cristãos significava esvaziar a obra salvífica de Cristo. Seria dizer que Cristo não foi suficientemente salvador. Isso seria pôr a profecia e realidade no mesmo pé de igualdade. Então,
Paulo não podia deixar que isso acontecesse, porque observar a lei de Moisés, voltar atrás e observar a lei de Moisés, praticar aquela lei daquela forma que era antes, era voltar para trás, né? Era depois de estar quase na linha de chegada, voltar para trás. Era esvaziar a obra de Cristo e dizer que Cristo não tinha sido o suficiente Salvador e que teria que colocar aquilo que era profecia, né? Esperança, no mesmo pé com a realização da promessa, né? Toda profecia é esperança. O povo da antiga aliança vivia uma esperança da vinda do Messias. E tudo aquilo serviu antes que Jesus viesse, né? Antes que Jesus viesse. A partir do momento que Jesus vem, que Jesus está presente, que ele se manifesta, já não vai precisar mais viver daquele jeito. Eu só vou dar uma paradinha aqui para mim poder puxar esse cabo aqui lá na tomada antes que eu fique sem bateria. Então, a minha tomada aqui me deixou na mão. Só um pouquinho. Não sei se está carregando ou não. Deixa eu mudar a tomada. Agora foi. Acho que agora foi. Agora vai dar certo. Então, desta realidade, então isso tudo é importante para nós, né? Desta realidade surge a carta. Já que o apóstolo não podia abandonar o seu ministério junto a Éfeso, de onde parte esta carta. Então, Paulo está em Éfeso, provavelmente muito atarefado com o seu ministério lá. Ele não pode ir à região da Galácia, não tem como ir, então ele manda uma carta. Ele vai escrever e vai mandar a carta. Então, a grande crise é essa. Cristãos que estão na Galácia estão sendo agitados por alguns que vinham do judaísmo, que se converteram ao cristianismo, mas que ainda observam a lei mosaica, as tradições de Moisés. Os mandamentos, os 10 mandamentos, isso não é abolido, né? Jesus, ele não vai abolir os 10 mandamentos. Hoje ainda a gente estuda os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Está presente. A questão não eram os 10 mandamentos, eram algumas tradições, eram alguns costumes, como no caso a circuncisão. Porque a circuncisão não é mandamento, é um costume que surge por mandato de Deus e tal, ao longo da caminhada do povo, mas não está dentro daquele contexto dos mandamentos. E depois alguns outros costumes que eles querem manter, né? E não só manter, mas querem impor que para ser cristão, para seguir o caminho, para se salvar, era preciso a circuncisão. A fé cristã vai dizer que não, basta o batismo. É o batismo que nos introduz no corpo de Cristo, na igreja, é o batismo que nos dá a salvação, basta o batismo. Eles diziam, não, pode até se batizar, mas tem que circuncidar, né? Tem que fazer o ato da circuncisão. E aí, com isso, Paulo escreve a carta, então. Ele escreve esta carta. A carta tem data, né? A era da carta é de mais ou menos ali 54 depois de Cristo, 55, né? Os biblistas, eles não existe um consenso de dizer no ano de 54. Foi no dia 29 de outubro de 1954 que o Paulo escreveu. Não existe como ter esse sentido. Eles vão percebendo alguns fatos, algumas situações, e aí eles lançam uma data. Então, a carta aos Gálatas é mais ou menos de 54 depois de Cristo, né? Então, vamos dizer, Jesus, ele morre ali no ano 33,
Então, fazia 21 anos que Jesus tinha ressuscitado, então sai essa carta. Mais ou menos, né? É um dos escritos mais veementes do autor. É um dos escritos mais fortes de Paulo. Ele coloca, assim, uma força, uma veemência, né? Chega até a ser um pouco meio firme demais, né? De tão veemente que Paulo omite até mesmo o típico elogio à comunidade. Então, sempre que ele escreve para uma comunidade, ele faz um elogio no cabeçalho da carta, depois ele vai tocar no assunto, mas nessa ele não faz o elogio, né? Porque quando a gente imagina uma carta, imaginemos uma carta mesmo, né? Você vai escrever uma carta para alguém, hoje a gente não usa muito mais escrever carta. Quem é mais maduro do interior, a gente escrevia muita carta, né? Meu irmão do meio morava em Joinville, eu morava no interior, então eu já estava fora de casa ali com 10, 11 anos para estudar, então a minha comunicação com meu irmão era carta, né? Então você começa a escrever uma carta: oi, fulano de tal, tudo bem? Estou com saudade de você, quanto tempo que a gente não se fala, nada, e chegava. Paulo também escrevia isso: olha, saudade de vocês, chegou aqui notícias boas de vocês, me alegro com a fé de vocês, com a fidelidade de vocês. Nas cartas ele vai trazer sempre esse elogio. Agora, na carta aos Gálatas, a gente não vê. Pode pegar lá, por exemplo, o capítulo 1, ele faz uma saudação, né? Ele faz uma saudação, mas ele não faz elogio nenhum. Ele já entra direto ali no versículo 6, ó. Estou admirado. Olha, eu me impressiono com vocês, né? A gente já ia dizer assim, eu fico de cara com vocês. Como que pode, né? Paulo já está entrando assim, olha, eu fico admirado com vocês, né? Eu me admiro que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. Eu admiro vocês, Gálatas, né? Ele já chega chegando, como diz a história. Se a gente pegar a primeira Tessalonicenses, um pouquinho à frente, vamos lá na carta aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, do 2 ao 10. Só para a gente comparar como Paulo muda até o jeitão de escrever nessa carta aqui aos Gálatas. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2 ao 10. Né? Olha como ele escreve. Não cessamos de dar graças a Deus por todos vós e de lembrar-vos em nossas orações. Com efeito, diante de Deus, nosso Pai, pensamos continuamente nas obras da vossa fé, nos sacrifícios da vossa caridade e na firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que sois eleitos. O nosso evangelho vos foi pregado não somente por palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com plena convicção. Sabeis que temos sido entre vós para a vossa salvação. E vós vos fizestes imitadores nosso e do Senhor, ao receberdes a palavra, apesar de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Então, está vendo que ele faz um elogio à comunidade, né? A fé de vocês é uma fé verdadeira. A palavra não caiu no lugar errado, né? Então, ele faz um elogio, Tessalonicenses. Pegamos lá 1 Coríntios também, 1 Coríntios, capítulo 1, do 4 ao 9. Olha, ele faz ali a saudação, depois do versículo 4 até o 9, ele diz assim: não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, com a palavra, os da palavra e os da ciência. Tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo.
Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Ele há de vos confirmar até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, no versículo 4, ele diz: eu não cesso de agradecer por vós, pela graça divina que foi confiada. Vocês são ricos em dons, vocês são cheios dos dons e tal. Ele faz um elogio à comunidade. Agora, já que na carta aos Gálatas, ele não faz esse elogio. Se a gente pegar as outras cartas pastorais, a gente vai ver em todas elas tem esse elogio. Se não tem numa outra, não tem talvez tão claro, tão belo como nessas, mas tem. Nessa daqui ele não faz. Por quê? Porque é uma carta que ele está escrevendo para corrigir. E ele escreve com uma certa dureza, uma certa veemência, uma certa firmeza. A gente percebe uma mão de Paulo firme enquanto ele escreve, né? Então, a estrutura da carta aos Gálatas. Então, nós colocamos a motivação da carta, o que motivou a carta, né? Então, por que que ele escreve, como que a gente percebe que é isso, né? Até aqui a gente deu um pano de fundo, um panorama da carta. Agora, então, nós vamos olhar a estrutura da carta, né? A estrutura. A carta é composta por 6 capítulos, dividido em 3 partes, né? Então, ela é composta por 6 capítulos, né? Então, isso a gente pode observar, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Então, são 6 capítulos da carta aos Gálatas, né? E ela é dividida em 3 partes. Então, primeira parte é uma parte apologética, pessoal, autobiográfica, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o 2:14. Então, essa primeira carta, ele fala sobre a sua pessoa, é uma conversa mais pessoal de Paulo, né? É uma coisa que a gente percebe que tem mão de Paulo, né? Ele fala daquilo que ele representa para a comunidade, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele expôs para eles, o seu papel. A segunda parte, capítulo 2, 15 até o 5, 12, é uma parte mais teológica, que é o desenvolvimento da carta, né? Vamos dizer que a primeira parte é mais uma introdução. Paulo está fazendo uma introdução. A segunda parte é o desenvolvimento do tema, né? Ele desenvolve o tema. E a terceira parte, capítulo 5, do 13 ao 6:18, é mais exortatória, quer dizer, ele vai exortá-los, né? Na segunda parte, ele tenta convencê-los, teologicamente falando, ele argumenta. No final, aí ele já vai exortá-los a um retorno ou a uma firmeza ao evangelho que ele pregou e ensinou. Então, essa é a estrutura da carta. Então, hoje nós queremos tocar nessa primeira parte. Então, trouxemos aqui um pano de fundo e vamos ver se a gente consegue estudar essa primeira parte, que é uma parte apologética, pessoal, autobiográfica. Ele vai trazer sua biografia, ele mesmo vai dar o seu currículo, como diz a história, né? É como quando você chega em algum lugar que você vai dar uma palestra, você vai dar um curso, você vai falar um pouco da sua caminhada até ali, você vai dar o seu currículo, vai trazer à tona. Então, é como se fosse essa primeira parte da carta. Primeiro, esta parte compreende 2 temas. Primeiro, Paulo não é apóstolo escolhido segundo homens, mas escolhido pelo próprio Deus. Então, Paulo, ele coloca assim a sua firmeza, dizendo que ele não foi escolhido por homens, mas foi o próprio Deus que o escolheu. Isso aqui é coisa de Paulo. Ele tem essa convicção e que realmente ele não foi escolhido por homem,
Não foi ninguém que o convidou, não foi ninguém que pregou o evangelho para ele para converter ele, mas foi o próprio Deus que o encontrou no caminho de Damasco, tocou o seu coração e ele dali ele parte para uma experiência com Deus e vai tendo essa consciência do evangelho, né? Então, isso está no capítulo 1, versículos 11 e 12. Então, ele está escrevendo aos Gálatas e ele está dando o seu currículo, né? A razão dele ter essa certeza. Ele diz assim: asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Então, o evangelho que ele prega não tem nada de humano, né? Não vem da carne, mas não foi aprendido nas escolas, numa catequese, numa pregação, mas foi por uma iluminação, né? O próprio Senhor revelou a ele. Então, ele tem essa consciência e ele já chega mostrando o seu currículo, né? Ó, o meu crachá é esse daqui. O evangelho que eu prego não é um evangelho humano, não é um evangelho aprendido, mas é um evangelho experienciado, de uma experiência com Deus. Porém, mesmo ele tendo tido essa revelação toda, essa experiência com Deus, ele tem comunhão com a igreja, né? Ele está em comunhão com os apóstolos, com a igreja nascente. Ele não é um autônomo do evangelho que faz conforme sua cabeça. Não, embora ele tenha tido essa experiência pessoal, esse encontro com Jesus, essa revelação que vai dar o norte da sua pregação, mas ele tem comunhão com os outros apóstolos. E onde a gente vê isso? Capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Então, aqui ele vai falar como que foi a experiência dele. Nós vamos tentar ler isso aqui tudo hoje ainda. Ele vai falar como foi essa experiência e tal, por onde ele andou, o que fez e tal e tal. E no versículo 2, versículo 1 ao 10, ele diz assim: 14 anos mais tarde, então depois da experiência dele com Jesus lá no caminho de Damasco, 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentio, foi obrigado a circuncidar-se. Mas por causa dos falsos irmãos intrusos, que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus, a fim de nos escravizar, fomos, por esta vez, condescendentes, para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido, não importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Essas autoridades, digo, nada me impuseram, ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o apóstolo dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-me apenas que nos lembrássemos dos pobres, que era precisamente a minha intenção. Então, ele conta que ele fez uma experiência, ele vai para o meio dos gentios e começa a pregar. Mas essa questão da circuncisão, da lei de Moisés, da observância da lei, não é novidade aqui
entre os Gálatas. Paulo já tinha enfrentado isso em outros lugares, que fez com que ele subisse a Jerusalém. Isso está lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. O primeiro concílio de Jerusalém já vai ser por causa dessa situação aqui. E eles colocam em pratos limpos e vão dizer que não precisa mais a circuncisão em si, não é mais necessária. Eles já tinham definido isso, eles já tinham chegado a um senso comum, a um acordo, que não precisava mais da circuncisão. Isso, quem quiser aprofundar depois, pode anotar aí, leia lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que vai falar sobre esse encontro de Paulo com Pedro em Jerusalém. Né? Já vai trazer, né? O concílio apostólico em Jerusalém. Então, você pode ler depois e aprofundar, né? Para você ver como eles chegam a esse acordo, né? Eles chegam a esse acordo que realmente não está nisso, mas que eles têm, então, que se cuidar com a questão das carnes sacrificadas aos ídolos. Essa é uma das questões que eles definem, que então vão ter que observar, e também o cuidado da viúva, do órfão, do estrangeiro, o cuidado com os mais pobres. Então, essa é a decisão. Então, embora ele tenha tido uma revelação, embora o evangelho que ele pregue não venha de homem, ele não foi catequizado, ele não foi convertido por mão de homem, mas ele está em comunhão com a igreja. E é bonito aqui que a gente vê aqui, ó, algumas coisas interessantes, ó. No versículo 8. Porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Então é interessante isso aqui. Pedro vai trabalhar mais com esse pessoal que veio do judaísmo, os judaizantes. Pedro vai ficar em Jerusalém, depois em Roma, aquela comunidade romana, ali é onde Pedro vai ficar. O apostolado de Pedro fica por ali. Paulo viaja, Paulo vai aos gentios. Né? Então ele se coloca na mesma altura de Pedro. Por isso que a igreja vai dizer que Pedro e Paulo são as duas colunas da igreja. Por um lado, um mais conservador, no caso de Pedro, e por outro lado, um desbravador, como no caso de Paulo, né? Então, essas duas colunas da igreja, e coisa que Paulo já vai trazendo aqui nos seus escritos. Mas, embora tenha tido uma revelação, embora tenha tido um encontro com Jesus que se manifesta, ele não chuta o pau da barraca e diz, eu vou começar uma coisa diferente, não quero nem saber, vocês que se virem. Não, quando as coisas acontecem, ele vai buscar o conselho. Ele vai ao encontro de Pedro, de João, de Tiago, daqueles que ali estavam, para alinhar os pensamentos. E aqui já começam a desenvolver a teologia cristã. Aqui já começa uma tradição, uma doutrina. É interessante a gente observar isso, porque eles já começam a se reunir para poder organizar, né? Porque sem organização vira uma bagunça, vira uma balbúrdia, e ali eles precisam se reunir. Depois, a salvação nos vem mediante a morte de Cristo e não segundo a lei de Moisés. Então, primeiramente, compreende dois temas. Então, primeiramente, Paulo, como apóstolo escolhido, que é apóstolo, não segundo os homens, mas que está em comunhão com a igreja. Então, primeiramente, ele vai defender essa questão. Um segundo momento, ele vai trabalhar essa temática. A salvação nos é dada ou nos vem mediante a morte de Cristo, e, claro, a paixão, morte, ressurreição de Cristo, e não segundo a lei de Moisés. Porque a lei pela lei, a observância por observância é incapaz de salvar alguém, né? O que nos salva é o sangue de Cristo, né? Aquele sangue de Cristo derramado na cruz, ele nos salvou. A ressurreição de Jesus nos dá vida nova, nos dá uma nova chance.
capítulo 2, versículos do 11 ao 14. Quando, porém, Cefas, né? Aqui Cefas é Pedro, né? Aqui Paulo chama ele de Cefas, né? Está lá no início, né? Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque ele era censurável. Isso aqui é interessante, olha. Percebam bem. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se desses, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Quefas em presença de todos: se tu que és judeu, vive como os gentios e não como os judeus, com que direito obriga os pagãos convertidos a viver como os judeus? Então, já tinha ali uma crise nessa questão da observância da lei, né? De tanto que ele vai chamar a atenção de Pedro, porque enquanto estava sozinho entre os pagãos, Pedro comia com eles, convivia com eles, mas quando chegou alguma turma vindo do judaísmo, os judaizantes, vamos dizer, um movimento, uma pastoral dos judaizantes, Pedro, então, já dá um passo atrás e aí já não e aí Paulo vai dizer, não, peraí, vamos ter que chegar aí, ou é ou não é, não dá para ficar meia boca. Então, Paulo a defesa de Paulo é essa, não é pela observância da lei que se salva, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Né? O que nos dá a salvação não é a observância da lei de Moisés, não precisamos voltar atrás, mas é a fé em Jesus Cristo. Então, aqui no capítulo 2, ele narra esse incidente, né? Incidente com Pedro. Tá? Então, toda essa parte aqui, ele vai falar desse encontro com Pedro, desse encontro com Pedro e com os apóstolos. Ok, então, hoje nós vamos ficar nessa primeira parte. Esse é o cardápio de hoje. Na próxima aula, nós vamos para a segunda parte. Agora, eu queria convidar vocês para a gente ler essa primeira parte, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 14. Vamos ler, para a gente conhecer o texto. Né? Pode ler e sublinhando. Se tiver alguma palavra diferente, a gente vai tratando dela, né? Para a gente conhecer o texto. Nós vamos ler essa carta na íntegra, trazendo à tona a temática, o que Paulo está tratando. Primeiramente, então, do capítulo 1, versículo 1 até o 2,14, ele vai trabalhar a questão apologética, pessoal, uma autobiografia. Né? Então, ele vai trabalhar esse sentido, fazendo uma apologia ao seu apostolado, né? Defendendo o seu apostolado. Na verdade, Paulo está fazendo isso, está defendendo a sua condição de apóstolo dos gentios, nessa primeira parte. Né? Depois, aí ele vai trabalhar a parte teológica. Lá no capítulo 1, versículo 1, então, vamos lá. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa saudação apostólica de Paulo é comum em todas as cartas. Né? Ele faz uma saudação,
Ele diz que ele não está sozinho, né? Ele é um apóstolo não da parte de homens. Para Paulo, isso aqui é muito forte, né? Olha, eu não sou apóstolo por causa de homens, mas porque foi Cristo mesmo que me fez apóstolo, né? Ele tem essa convicção que o apostolado dele não se baseia em uma tradição humana ou uma catequese humana, mas que é o próprio Cristo. Por quê? Por causa da experiência que ele fez no caminho de Damasco. Então, ele tem essa certeza, que foi Deus que o escolheu. E daí, quando ele traz aqui, e todos os irmãos que estão comigo, quer dizer, aqueles que participam do apostolado dele, né? Ele sempre vai citar Lucas, Demas, outros mais que fazem parte desse grupo que viaja com ele, que está com ele sempre, né? Então, aqui ele faz uma saudação, do versículo 6 em diante, ele fala só há um evangelho autêntico, né? Então, a temática ali, ele defende que só há um evangelho autêntico, ou proclama, né? É mais uma proclamação mesmo de fé. Ele vai dizendo: estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós, um anjo debaixo, ou nós ou um anjo baixado do céu, olha que interessante. Mas ainda que alguém, seja ele nós, ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que os temos anunciado, que ele seja anátema, né? Que ele seja excomungado. Repito o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É porventura a favor de homens que é porventura o favor dos homens que eu procuro, ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que forte aqui. Por que ele fala não há dois evangelhos? Porque havia um evangelho que ele tinha pregado e que o povo tinha aprendido, e agora estava chegando esse povo com uma outra ideia de evangelho, né? Com uma outra doutrina. Então, ele está dizendo, mesmo que desça um anjo do céu que ensine uma doutrina diferente dessa nossa, não, que ele seja excomungado, que ele seja considerado anátema. Isso é uma heresia, isso não é real, né? Mesmo que um de nós, não, porque não há dois evangelhos, há um só evangelho. Há, sim, pessoas que tentam confundir vocês, né? Então, Paulo está defendendo essa tese, essa verdade. Só há um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. O outro, essa outra doutrina que vai chegando, não é de Cristo. E quem traz ela, seja excomungado, que seja considerado como um excomungado. Versículo 11. Versículo 11. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Então, ele está defendendo aquele evangelho que chegou até eles. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Mas quando a providência de Deus, que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o torne conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém, para ver os que eram apóstolos antes de mim,
parti para a Arábia, e de lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Pedro, Cefas, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isto que vos escrevo, Deus me é testemunha. Não o estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora combatia, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, aqui ele está contando a sua experiência. Ele está contando quem ele era antes, o que aconteceu com ele, o que ele fez depois. Então, ele está defendendo que ele realmente não recebeu o evangelho de ninguém. Mas esse evangelho que ele defende é o evangelho de Deus, que Deus deu a ele, né? Então, quando ele era um judeu convicto, que se avantajava, quer dizer, ele era um dos primeiros na fileira do judaísmo, né? Ele era mais inteligente, mais capacitado do que as pessoas da mesma idade e até os mais velhos, né? Então, ele faz ele enaltece o seu currículo, né? Ele mostra ele chega de sola, como diz a história, dizendo quem ele é, de onde que veio a sua pregação, qual é a experiência que ele fez, a certeza de fé que ele tem, né? Então, ele está defendendo a sua experiência para poder defender a pregação que chegou até eles, o evangelho que chegou até eles, né? Então, ele recebeu o evangelho direto de Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele não se fechou em si mesmo, não se fecha em si, mas ele tem comunhão com os outros apóstolos, né? E isso a gente vai ver aqui a partir do capítulo 2. 14 anos mais tarde, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi em consequência de uma revelação. Expus-lhes o evangelho que prego entre os pagãos, e isso particularmente aos que eram de maior consideração, a fim de não correr ou de não ter corrido em vão. Nós já lemos esse texto um pouquinho antes. Entretanto, nem sequer meu companheiro Tito, embora gentio, foi obrigado a circuncidar-se. Então, eles foram a Jerusalém para conversar com os anciãos, com as pessoas de mais consideração da igreja, né, que está lá, encontrou Pedro, também Tiago, mas eles estiveram com eles e nem o companheiro dele, que era pagão, precisou se circuncidar para estar ali naquela reunião, né? Mas por causa dos falsos irmãos intrusos, que furtivamente se introduziram entre nós para espionar a liberdade de que gozávamos em Cristo Jesus a fim de nos escravizar. Fomos por esta vez condescendentes para que o evangelho permanecesse em sua integridade. Quanto aos que eram de autoridade, o que antes tenham sido não me importa, pois Deus não se deixa levar por consideração de pessoas. Estas autoridades, digo, nada me impuseram. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, como a dos circuncisos a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, fez também de mim o dos pagãos. Nós já lemos isso. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Iríamos aos pagãos e eles aos circuncidados. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, o que era precisamente a minha intenção. Então, ele vai dizer, olha,
quando eu estive lá com eles em Jerusalém, junto com Pedro e com aqueles que vinham da lei de Moisés, que antes eram judeus, antes de seguirem o Messias, eu expus o meu evangelho, o que eu estava pregando, a doutrina que eu ensinava, eu contei tudo o que eu estava fazendo, e eles não impuseram sobre nós, e nem sobre o meu companheiro, a circuncisão. Nós não fomos obrigados a circuncidar por causa deles, né? Eles não impuseram isso. Eles disseram, continua a missão, me confirmaram naquilo que eu estava sendo chamado e estava fazendo, assim como Pedro continuava lá entre os judeus, os judaizandos, os que vinham do judaísmo e evangelizando os judeus, comprovando que Jesus é o Messias, entre eles, da mesma forma eles me confirmaram e me enviaram. Então, como é que agora nós vamos voltar atrás? Não, esse evangelho ele é comprovado. A experiência que eu preguei para vocês e que vocês fizeram é comprovada, né? Então, ele está trazendo esse sentido da experiência que ele fez, que ele colocou à prova, né? O evangelho de Paulo, ele não é um evangelho recebido de homens, mas é provado e comprovado, né? No versículo 11 em diante, então, ele continua. Então, lá aconteceu isso, tal, tal. Agora, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe francamente, porque era censurável. Pois antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se desses, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Então, Barnabé era um companheiro de Paulo de missão, mas Barnabé era também circuncidado. Tanto quanto Paulo, né? Paulo também, ele era judeu de nascença, então ele também era circuncidado, né? Ele também era circuncidado. Mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, a Pedro, em presença de todos: se tu que és judeu, vives como um gentio, como os gentios, e não como os judeus, com que direito obriga os pagãos convertidos a viver como os judeus? Então ele questiona, né? Pelo jeito aqui, ele tem mais um encontro com Pedro. Pedro vem até onde ele está, na Antioquia, e ali, Pedro, quando chega, convive com os pagãos, ou os cristãos vindo do paganismo, como se nada fosse nada. Mas daí, quando chega os que vêm da circuncisão, ele então se reprime, como diz a história, e dá um passo atrás. E aí Paulo é mais firme, diz: como que você que é judeu convive com quem é gentil? E aí depois, como que você quer obrigar a circuncisão? Então, até aqui é uma apologética pessoal e autobiográfica. Então, até aqui traz um pouco de uma autobiografia. Paulo está contando da sua experiência com o evangelho, com o seu proceder, ele defende a sua tese, ele defende o seu evangelho até aqui. Daqui em diante nós vamos entrar na segunda parte, mas aí essa parte agora nós vamos deixar para a próxima aula. Na próxima aula, daí nós tratamos dessa segunda parte. Então, até aqui, nós estudamos a primeira parte da carta aos Gálatas, nós introduzimos o pano de fundo, por que ela é escrita, por que Paulo escreve, o jeitão de Paulo escrever, né, esta carta, a gente deu uma olhada panorâmica na carta, e aqui a gente trouxe esse primeiro momento da carta. E na próxima aula, a gente aprofunda daí, tá? Ok? Deixa eu parar aqui o compartilhamento de tela, para eu ver os rostinhos de vocês aqui, e para a gente
falar alguma coisa sobre isso aqui com vocês. Alguma coisa até aqui que vocês queiram perguntar, partilhar, que chamou a atenção, ficou embolado, que precisa de uma atenção especial? Quem quiser partilhar, perguntar, fique à vontade. Só não pergunta difícil, tá facinho. Eu não tô te ouvindo, Felipe, se você está tentando falar alguma coisa aí. Isso, tenta agora. Não, não. Não dá para te ouvir. Tá me ouvindo, Diácono? O José, sim. Só testando. Tenta agora, Felipe. Que estranho. Vocês escutam ele, não? Não, não escutamos. Se quiser, tenta escrever lá no chat, que também dá para a gente ler aqui. Se você consegue. Estranho, nós não conseguimos te ouvir. Algo de errado não está certo. Alguém mais? Não, aí você falava no início, né, dos pagãos, né? Uhum. Eu tenho catequizando hoje que nós temos os adultos, né? Nós Isso. catequese de adulto e temos 3 não batizados. E um deles é meu. Eu falei para ele que ele é pagão, né? Não está errado, né, diácono? Não, não está errado. Tanto assim que ele veio caminhando, ele queria saber, né, como é que ele poderia se ver hoje dentro da igreja, não sendo batizado, que ela fez com toda, então eu expliquei para ele, né? O não batizado, ele é pagão. Né? E aí até ele falou assim, né, palavra estranha, né? Ele vem da evangélica e tal, né? Mas eu expliquei para ele assim, não, você não deixa de ser filho de Deus, mesmo não sendo batizado, mas, né? Até perante a igreja você não, antes do batismo você passa, você continua sendo pagão. A partir do momento que você recebe o sacramento do batismo, você será um cristão, né? Que a igreja estará acolhendo. E quando se fala aqui dessa questão, né? Então é meio assim, para eles que estão vindo, assim, né, adulto, nessa caminhada, é tudo muito difícil para compreender essa questão, né, do ser ou não ser, né, cristão, enfim. Mas é interessante, assim, me chamou a atenção, assim, essa autenticidade do Paulo, né? Isso. Ele é muito autêntico, ele é muito firme, ele é muito seguro do que ele fala, né, de que ele não foi enviado pelos homens, mas sim por Deus sempre, né? Acho que essa autenticidade do Paulo é muito forte para nós, como católicos e cristãos, sem dúvida, né? Acho que é isso que nos ajuda a entender melhor essa nossa caminhada, essa busca. Paulo defende que o evangelho dele não é uma letra, não é Isso, algo escrito, é uma experiência. Né? Uhum. E a grande questão aqui é a experiência. Sem a experiência com Deus, por exemplo, eu acho muito bonito, muito bacana, essa dinâmica do batizado adulto. Eu acho interessantíssimo. Eu também. Porque o batizado adulto, nesse caso, que vem de uma outra realidade, ou porque os pais não batizaram, ele tem uma possibilidade de fazer uma experiência que talvez outros não fizessem. Compreensão, isso. Porque a gente corre o risco, por exemplo, a gente corre o risco de ter muita gente batizado, mas poucos evangelizados. Não, isso mesmo. Os não iniciados, né? Acho que é isso que hoje a gente tem essa... Por isso que eu às vezes, teve um comentário, né, dos catequistas de adolescentes, eu dizia assim, eu acho que todos deveriam ser adultos, né? Porque os adolescentes também são meio vagos nessa compreensão E até ele me dizia, mas se você quer só adulto, já vão ficar desempregados, né? Porque não tem um adolescente. Mas essa compreensão para o adulto, ela é muito mais madura, diácono. A gente vê assim que eles podem vir meio vazios, né? Mas a caminhada deles é muito consistente, ela é muito
eles vão compreendendo e vão fazendo o processo dessa fé, dessa busca, né, dessa compreensão do sacramento, da importância de ser, né, do sacramento em si. Isso é bacana. Começa a estudar e começa a entender que é necessário ter os sacramentos, né? Sim. E, a compreensão, né? E também muito bonito a certeza de Paulo falando, né, da palavra e de como ele veio enviado de Deus, né? Ele falando sempre na certeza, né, Diácono? Isso. Ele vai tratar sempre de uma é uma experiência, né? Porque Isso. uma coisa é assim, a experiência que nós fazemos na vida, ninguém nos rouba, né? Verdade. A experiência que você faz, tem experiência que você faz na vida que ninguém te rouba. Hoje, por exemplo, tem pessoa que talvez tenha um grande canudo, tem uma formação, eu me formei em tal lugar, mas você tem experiência? É o problema hoje para quem vai pegar o primeiro emprego. Você não tem experiência. Verdade. Né? Por quê? Porque o que vale, a experiência vale, a experiência faz a diferença. Né? Então, na fé também, uma coisa é o sacramento do batismo, outra coisa é a vivência dele. Não basta ser batizado, é preciso viver o batismo. E a vivência do batismo é uma relação com a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa experiência para Paulo é muito importante. Felipe, aqui você pergunta ali, na época das cartas, ou dessa carta, essa carta é escrita ali pelo ano de 54, né? 54. Aqui Paulo já conhecia Pedro, já tinha ido lá. Depois eu coloco lá certinho que ano mais ou menos Paulo fez a experiência dele com Jesus. Mas ali no capítulo 2, versículo 1, ele diz que 14 anos depois da experiência dele com Jesus, ele foi conhecer, então, os apóstolos. Né? Depois de 14 anos que ele encontrou com Jesus no caminho de Damasco, depois de 14 anos, então, que tem o concílio, aquele concílio lá, o primeiro concílio de Jerusalém. Ali ele conhece Pedro e Tiago. Nós não conseguimos te ouvir. Tem alguma coisa errada aí no teu computador ou no teu celular que nós não conseguimos ouvir a tua voz, Felipe. Mas eu posso pesquisar depois direitinho, porque agora da cabeça eu não me lembro esse dado. Que ano que Paulo se encontra com Jesus? Eu não sei, na aula passada talvez a gente tratou desse assunto. Que ano que Paulo se encontrou com Jesus? Mas agora eu não tenho esse dado na minha cabeça fresquinho. Não conseguimos te ouvir, Felipe. Não adianta. Que coisa, né? Não sei o que deu. Faz uma coisa para mim. Grava um áudio e joga lá no grupo do WhatsApp. Aí por lá eu posso te ouvir depois. E aí eu procuro responder a tua dúvida. Ok, gente? Fechou? Mais alguém? Então tá, beleza. Então nós finalizamos nossa aula por aqui. Na semana que vem nós voltamos. Se surgir algum questionamento, alguma pergunta, joga lá no grupo do WhatsApp ou chama no pessoal que a gente vai conversando, tá? É um estudo da carta, eu acho que é importante a gente ver essa estrutura da carta, as temáticas que Paulo trata, que ele defende, e também a gente lê na íntegra, pelo menos no final a gente vai dizer assim, eu li um livro inteiro da Bíblia, né? Já fiz um bom caminho, li um livro inteiro da Bíblia, né? Se eu não conseguir ler a Bíblia inteira, mas pelo menos um livro eu já li. Né? Ok? Ok. Então, nos coloquemos sobre o manto de Nossa Senhora, pedindo a ela que ela nos cubra com seu manto, nos proteja, nos defenda e nos dê a graça da fidelidade. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe,
guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vosso. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está A vossa proteção está no nome do Senhor. que fez Eu ia até. E pela intercessão de Maria, Arca da Aliança, do coração de Jesus, desça sobre vós a graça e a bênção. O Senhor vos conceda uma boa noite de sono e no fim da vida uma morte santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado pela presença. Boa noite e até próxima segunda. Obrigada a você, Boa Tiago. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite e abençoada semana a todos. Boa Obrigada. noite. Obrigada, Diácono. Noite, Tchau. até